Olá, olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos vocês que já vão se achegando aí para a nossa devocional desta quarta-feira, 25 de novembro de 2020, uma semana mais que especial. Completamos 24 anos de existência na segunda-feira, dia 23, mas vamos comemorar, celebrar e adorar a Deus juntos no próximo domingo, às 18 e às 19h30, com lista de presença por conta da redução de quantidade de pessoas possíveis no nosso templo. Então é importante que você coloque o seu nome na lista, que será aberta na quinta-feira, amanhã, tá bom? Excepcionalmente, nós não teremos o culto da manhã neste domingo por conta dos dois cultos à noite que faremos comemorativos ao aniversário da nossa igreja, ok, queridos? Mas ainda algo muito importante vai acontecer no sábado. Nós vamos juntos fazer um trabalho evangelístico aqui no bairro e também social lá no São Sebastião. E nós queremos muito o seu apoio, sua ajuda. É importante que você participe conosco. Todos os irmãos da igreja estão convidados a participar desse evangelismo. Não é só para algumas pessoas, mas é para todos. Nós precisamos da sua ajuda, precisamos do seu apoio. Quer ajudar? Venha para a igreja no sábado de manhã, 8h30, 9h, vamos começar a arrumar tudo aqui para sair para a rua, e nós vamos juntos fazer esse trabalho evangelístico. Todos que aqui estiverem conosco trabalhando, vão almoçar aqui com a gente na igreja, um almoço simples, mas feito com muito carinho, e estaremos juntos aqui, participando nesse dia especial de evangelismo e de ação social, onde quem ganha o presente será a comunidade no aniversário da nossa igreja. Olha, hoje também é uma data muito legal, muito importante, porque hoje a irmã Margarida, a irmã Nininha, mãe da irmã Rita, está comemorando aniversário. E pasmem os irmãos, ela está comemorando 98 anos de vida. Uau! Que isso! Parabéns para a irmã Nininha, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você grandemente, a senhora e toda a sua família. Irmã Rita, aquele abraço aí para toda a família. É sempre muito bom lembrar da data tão especial, do aniversário da irmã Nininha. Como foi na segunda-feira o aniversário da irmã Nair também, uma irmã tão querida nossa, e também nós não poderíamos deixar aqui de destacar o aniversário da irmã Nair também. Às vezes a gente não consegue falar de todo mundo, às vezes parece que o pastor não falou do meu. Não é isso, gente, é que vai surgindo, a gente vai se lembrando, vai falando, sem, na verdade, se planejar mesmo com relação a essas questões. A gente sempre olha pelos aniversariantes todos os primeiros domingos do mês, e com certeza nós oramos pela sua vida também no início desse mês de novembro. Show de bola? Vamos orar e vamos então aí começar a nossa devocional de hoje. Pai querido, eu quero colocar nas Tuas mãos agora as nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor que fale conosco, fale aos nossos corações, que sejamos impactados e transformados pela Tua palavra, que nessa noite possamos aprender mais e juntos, como igreja do Senhor, podemos crescer em sabedoria, em graça e em prática também no nosso dia a dia. Ajuda-nos nessa reflexão, nessa devocional. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Certa vez uma pessoa contou-nos uma história, e aí eu confesso para você que eu não fui a fundo para descobrir a veracidade disso, mas creio que seja verdade, que uma equipe do FBI nos Estados Unidos, aquilo que seria para nós a Polícia Federal, algo parecido, tem lá uma equipe que trata exclusivamente de descobrir notas falsas de dólares, de pegar as notas falsas e as cédulas falsas e descobrir essas quadrilhas, pessoas que tratam com essa questão de falsificar o dinheiro. E aí essa equipe, então, a gente imagina, que eles poderiam pegar ali todas as cédulas que eles já haviam pegado até hoje e colocar numa mesa para que eles pudessem conhecer as cédulas falsas, para então descobrir, olha, essa aqui realmente é falsa, essa é também. Bom, será que é assim que eles fazem? Na verdade, não. Na verdade, o que eles fazem é completamente o contrário. Eles pegam uma cédula verdadeira e eles, então, colocam aquela única cédula verdadeira sobre a mesa. E aquela equipe ela vai estudar centímetro por centímetro, detalhe por detalhe, tudo sobre a nota verdadeira. Por quê? Porque seria impossível estudar todas as notas falsas, até porque a gente nem sabe, cada dia surge uma nova. Mas estudando a verdadeira, ao se deparar com uma nota falsa,
automaticamente aquela equipe iria dizer: essa nota é falsa, ela não é a verdadeira. Então, como eles descobrem as falsificações? Conhecendo plenamente a verdadeira. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque assim como nós também vivemos num mundo em que, vez por outra, surge o tempo inteiro, muitas e muitas informações, ideologias, coisas falsas, nós como cristãos não devemos nos preocupar em estudar todas essas coisas falsas, mas apenas a nos aprimorar naquela que é a verdade, que é a palavra de Deus. Qual deve ser, então, o relacionamento verdadeiro do cristão com a palavra de Deus? Como um servo de Deus deve se portar diante da palavra de Deus? Quais ações nós devemos tomar diante da sua palavra? Eu quero convidá-lo, então, para uma reflexão em mais 2 blocos do Salmo 119. Hoje nós vamos ler o Salmo 119, 41 a 48 primeiro, e depois vamos continuar do 49. Esse bloco que vai do 41 ao 48 corresponde à letra Val do hebraico, do alfabeto hebraico. E eu quero ler com você esses versos e então citar os aprendizados a partir deles. O versículo 41 diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Perceba que a palavra de Deus, ela é a expressão do seu amor por nós. A sua palavra compartilha das suas promessas, e as promessas de Deus sempre representam esperança. Uma primeira impressão, um primeiro relacionamento da forma como devo me portar diante da palavra de Deus é entender e é saber que a palavra de Deus compartilha conosco esperança, misericórdia e salvação. Então, a primeira coisa que você precisa entender, ao olhar para a Bíblia, ao olhar para a palavra de Deus, lembre-se, esta palavra compartilha comigo esperança, misericórdia e salvação. É isso que nos apresenta o versículo 41. O versículo 42 vai dizer assim: então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Você já teve seu nome difamado? Pessoas já o insultaram? É tão ruim, não é? Quando acontece isso? Eu não sei, geralmente eu vejo que isso acontece de forma muito covarde e sem piedade. Porque normalmente quem insulta outra pessoa, difama ou faz algo parecido, desconsidera que do outro lado tem um ser humano com emoções, com coração, com sentimentos, com família, e que também merece respeito. Mas, com muita tristeza, e infelizmente até dentro da igreja, aliás, a gente vê isso na igreja, pessoas insultam outras, pessoas difamam outras. E como reagir a essas coisas? Eu quero te dizer, querido, que nossa principal arma contra as difamações, contra os ataques, contra os insultos, deve ser a espada do Espírito, a saber, a palavra de Deus. Como eu respondo a estas pessoas, pastor? Como eu respondo a esses ataques? Como eu respondo a esses insultos? Eu respondo com a palavra de Deus. Alguns exemplos. 1 Pedro 3,9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Provérbios 15:1 e 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Provérbios 12:16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Olhando agora para aqueles que insultam, pense bem, se você é alguém que se diz religioso, alguém que se diz cristão,
mas com sua boca, com a sua língua, você vive insultando pessoas, você vive difamando pessoas, vive falando mal de pessoas, fazendo mal, dando mau testemunho com a sua língua, com a sua fala, com as fofocas. Você deve pensar que, na verdade, tal pessoa está enganando a si mesma. Como que eu respondo a esses insultos? Eu respondo com a palavra de Deus. Fácil? Não. Mas quem disse que seria fácil? O que o salmista me apresenta aqui no versículo 42 é que quando eu sou insultado, eu devo recorrer à palavra de Deus. Continuando. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, versículo 43, tá? Pois tenho esperado nos teus juízos, assim observarei continuamente a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os seus preceitos. Uma outra forma de se relacionar com a palavra é vivendo a palavra. Primeiro, que a nossa boca ela deve sempre falar a respeito da palavra da verdade. A gente vê no versículo 43, olha, não tires de mim jamais, da minha boca, a palavra da verdade. Mas não apenas a palavra, porque no versículo 45 fala que eu andarei em liberdade, porque eu tenho buscado viver segundo os seus preceitos. Ou seja, ser coerente com o que falamos, pregamos e vivemos. É uma pena, queridos, olhar para a igreja de Cristo, a igreja atual, e enxergar uma incoerência gigantesca entre o que pregamos e o que vivemos. Nosso caminhar deve estar de acordo com o nosso falar. Nossa vida deve testemunhar a palavra de Deus. Sonho com o dia em que a igreja, os cristãos, os servos de Deus, voltarão a ser chamados de os Bíblias, como éramos chamados antigamente. Quando os cristãos passavam pelas ruas, as pessoas apontavam e diziam, lá vem o Bíblia. No seu trabalho chegou Bíblia. Quiçá, quem dera, hoje, novamente, pudéssemos ser chamados de Bíblias, porque isso demonstraria que o que estamos vivendo é bem aquilo que estamos pregando. A verdade é que, nesse momento, o relacionamento que eu devo ter com a Bíblia é que eu devo viver a Bíblia. E eu devo ser coerente com aquilo que eu falo diante daquilo que eu vivo. Versículo de 46 a 48 diz assim, também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. A igreja atual devia refletir imensamente nesses últimos versos. Temos prazer na palavra de Deus ou nos envergonhamos dela? O que amamos mais, a Bíblia ou as ideologias atuais e modernas? Por que nos envergonhamos da palavra, queridos? Por que na universidade os nossos jovens têm medo de se identificarem como cristãos, como crentes? Nossa geração está sendo doutrinada por ideologias e teorias antibíblicas que desvalorizam a família, a ortodoxia, o evangelho, a verdade absoluta da Bíblia. E o pior é que nós estamos caindo nessa falácia. Precisamos fazer nossas escolhas, queridos. Nossa escolha precisa ser feita. Ou amamos e temos prazer em estar e em viver a palavra de Deus, ou então temos vergonha dela. As duas coisas não caminham juntas. O resultado de ambos os caminhos nós também conhecemos bem. Aqueles que trilham pelo caminho de se envergonhar da Bíblia e então se adaptar às ideologias e a todas as novas doutrinas que são ensinadas por aí, ou aqueles que se apegam à Bíblia, amam e têm prazer na palavra, a ponto de lutar e brigar com quem seja preciso para não abrir mão da palavra. A questão, queridos, é que os dois caminhos, as duas escolhas têm resultados diferentes e distintos. Vou te dar só uma dica. 1 Pedro 1,4 diz assim, porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da erva.
A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olhe para a história humana, queridos. Impérios surgiram e caíram. Reis e governantes nasceram e morreram. Teorias apareceram e se foram. Cada geração busca viver numa ideologia diferente. Guerras vêm, guerras vão, monarquias, democracias, repúblicas, nações vêm e vão. Mas em todos esses anos, em toda essa história, a Bíblia permanece intacta. A Bíblia permanece a mesma. A Bíblia prevalece no tempo e ela permanecerá não apenas no tempo, mas também na eternidade, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. De que lado você está? Daquele que se envergonha da palavra ou daquele que tem prazer na palavra? Então, querido, ao escolher o seu lado, viva coerentemente ao lado escolhido. Há 3 verdades que eu quero destacar rapidamente no próximo bloco de versículos que devem ficar gravadas no nosso coração e na nossa memória. Salmo 119, 49 a 56, que vem da letra do hebraico Zaini, vai dizer assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Primeira coisa que você deve colocar na sua memória, no seu coração: Deus sempre se lembra do seu povo. Lembra-te da promessa que fizeste a mim. Querido, quando o verbo lembrar é aplicado à pessoa do Senhor Deus, ela, na verdade, significa prestar atenção em, operar em favor de, e não necessariamente trazer à memória. Por quê? Porque Deus é onisciente, Deus não esquece de nada. Ele até escolhe e decide não se lembrar dos nossos pecados, mas Deus não esquece de nada. Lembrar não é o mesmo de trazer a memória para Deus, pois Deus não se esquece. Quando usamos esse termo, na verdade é um termo que a gente gosta de chamar de como aplicamos um sentimento humano para entender uma prática, uma atitude de Deus. E é o que chamamos de antropopatismo. Quando eu falo que Deus se lembra do seu povo, não na ideia de que ele se esqueceu, nossa, me lembrei do meu povo, trouxe a memória novamente, não, mas na ideia de que ele está ali se relacionando conosco, que ele está ali ao nosso lado, que ele se relaciona conosco de forma especial. Então, primeira coisa, lembre-se, Deus se lembra do seu povo. Segundo, versículos 52 e 54, lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Uma segunda coisa que você deve trazer à memória, você deve trazer à memória é: o povo de Deus se lembra da sua palavra. Como igreja de Cristo, é nossa obrigação ensinar, honrar e obedecer a palavra de Deus. Caso contrário, seremos extintos. Pois o que nos mantém vivos é a palavra de Deus. Sabe, eu estou meio assim nostálgico hoje, mas eu me sinto falta dos debates bíblicos, sabe? Desembanhar a espada, 1, 2, 3, e aí a pessoa fala, procura aí agora, Zacarias capítulo 5, versículo 3, e você tinha que procurar. Desembanhar a espada, 1, 2, 3, Tito, e aí você tinha que procurar. E desembaixo a espada, 1, 2, 3, e Filemão, e isso fazia com que a gente conhecesse a Bíblia. Sinto falta dos debates bíblicos que me fizeram, quando criança, decorar tantos e tantos versículos para poder, na EBD, nos Embaixadores do Rei, poder citar mais versículos e depois, do final do debate, ser aquele que citou mais versículos de cor. Mas não se trata apenas de conhecer também, mas de obedecer. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, querido, e ainda assim não ser um filho de Deus.
Porque o povo de Deus estuda a palavra e se aplica a viver a palavra. É como fazer prova. De vez em quando, alguns jovens, adolescentes, ou então algum irmão que vai fazer uma prova, ou fazer uma pressão vestibular, né? Pede, Senhor, pastor, ora por mim, vou fazer uma prova. E geralmente eu oro assim, Senhor, faça com que ele se lembre de tudo aquilo que ele estudou. Faça com que ele traga a memória no momento da prova, que o nervosismo não atrapalhe de se lembrar de tudo que ele estudou. Porque não tem milagre, querido, nessa hora. Você tem que estudar. A gente ora para que Deus te faça e te ajude a lembrar daquilo que você estudou. Não tem como você não estudar e chegar para a prova, pastor, ora por mim, Senhor, revela ao teu servo todas as respostas. Não tem como, isso não é milagre, não é assim que acontece. A mesma coisa é com a Bíblia. Às vezes, queridos, nós passamos por tantas e tantas provas na vida, e o Espírito Santo, ele faz despertar em nossos corações trechos da palavra que nós conhecemos, que nos conforta, nos consola, nos ajuda, nos fortalece, nos anima. Mas como seremos animados, confortados, consolados pela palavra, se não a conhecemos, se não lemos, se não meditamos? O Espírito Santo não tem como fazer você lembrar daquilo que você nunca conheceu. Então, queridos, nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus. Terceiro, versículos 55 e 56. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Terceiro e último, para a gente terminar hoje, algo que você deve lembrar e trazer à sua memória, é que o povo de Deus conhece e se lembra o nome de Deus. Ao passar pelo concílio para ser aprovado ao ministério pastoral na Igreja Batista, nós devemos passar por um concílio de respostas e de explicações a respeito da teologia. E dentro de um andar da teologia está a teontologia, que é o estudo do ser de Deus. E dentro dessa doutrina, dentro desse andar da teologia, nós citamos os nomes de Deus: Adonai, Pater, Jeová, Rafá, Nissi, enfim, tantos outros, que a Bíblia revela. Jeová ou Javé é o termo que nós usamos no português para aquele que é o tetragrama sagrado, o qual nós nem sabemos exatamente qual é a sua pronúncia, porque os judeus não pronunciam esse nome por temor. E é um nome em hebraico que nós não sabemos bem a sua pronúncia, porque não tinham vogais. Essa palavra não tem vogal, só tem consoante. E essa palavra é aquela que é traduzida por eu sou. Quando Moisés está diante da sarça ardente, ele pergunta, quem me envia? E aí Deus fala assim, eu sou. Quando te perguntarem, diga que eu sou. Esse termo, esse nome, parafraseando esse tetragrama sagrado, nós podemos dizer que ele significa, eu estou presente, estou ativamente presente e posso fazer o que achar melhor quando achar melhor. Ou seja, queridos, Deus é santo, seu caráter é perfeito, Deus é eterno, Ele é soberano e seu poder Ele tem todo o poder e Ele cumpre a sua vontade na história humana de forma plena. Saber mais sobre o nome de Deus é se lembrar a quem nós servimos. Não servimos a qualquer pessoa, não servimos a um Deus morto, ou a uma imagem, ou a uma ideologia. Servimos ao Senhor Todo-Poderoso, Criador, puro, imutável, imensurável. Deus é amor, graça e misericórdia, mas Ele também é soberano, justo e fiel a si mesmo, fiel ao seu caráter. Confie em Deus, pois no seu nome há poder. Eu li uma frase essa semana para a gente terminar, e diz assim que o autor que escreveu falou assim, nossa, na Bíblia está escrito, né, que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Amou Jacó e não Esaú.
E aí o autor ele coloca assim: como pode Deus escolher amar Jacó? Normalmente a gente pensaria assim, né? Nossa, como pode Deus não amar Esaú? Não, querido, na verdade é o contrário. Porque, na verdade, nenhum de nós merece o amor de Deus. Todos nós nascemos pecadores, rebeldes. E Deus nos amou primeiro. E o seu amor demonstrado em Cristo Jesus é pela sua graça. E nós, então, podemos ser salvos pela graça e pelo amor do Senhor para com as nossas vidas. Este é o relacionamento que devemos ter com a sua palavra. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez eu coloco as nossas vidas diante do Senhor e peço a Ti que restaura-nos, renova-nos, conduza-nos a uma vivência cada vez maior na palavra do Senhor, para que juntos possamos então viver para a Tua glória e para o Teu louvor, e que a Tua igreja viva o que ela prega, que a Tua igreja possa viver os sermões que tanto falamos, para que então possamos espelhar e espalhar a Tua glória a todas as pessoas, e que o amor do Senhor seja visto nas nossas vidas. Ajuda-nos, é o que pedimos, é como oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.